Oi, gente. Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 3, que, como vocês já sabem, nós estamos vendo tudo sobre o continente asiático, né? Estamos estudando Ásia. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar nas páginas 13 e 14 da apostila de vocês. Vamos lá? Deixa eu abaixar aqui. Ó, primeiro coisa, né? Primeiro assunto que nós vamos conversar na aula de hoje é sobre a indústria da Ásia. Mas antes da gente chegar a falar da indústria, né? Nós já fizemos uma boa caminhada nos nossos estudos, nos nossos conhecimentos da Ásia. Conversamos sobre os países da Ásia, né? São 50 países, além de alguns territórios dependentes, o continente é enorme. Começamos a nos aprofundar nas características físicas da Ásia, falamos sobre o clima, demos o destaque dos climas de monções, que são importantíssimos na Ásia. Inclusive, nós vamos precisar lembrar desses conhecimentos para o nosso assunto da aula de hoje. Falamos sobre a vegetação, né? Que, como a gente já sabe, é principalmente um reflexo do clima. Conversamos sobre relevo e hidrografia, e também falamos sobre cidades importantes da Ásia, né? Por ser um continente muito grande, a gente também vai ter as maiores cidades do mundo ficando, né, na Ásia e também com as maiores populações. Como eu já adiantei, hoje nós vamos falar da indústria da Ásia e nós vamos dar destaques, né, a algumas regiões, a alguns lugares. O primeiro deles é a China. A China atualmente é a segunda maior potência industrial e econômica do mundo. O gigante chinês, como muitas pessoas se referem, né, fica somente atrás dos Estados Unidos. E a China, né, anualmente, desde a década de 90, ela vem alcançando níveis, né, de crescimento econômico elevadíssimos, certo? Com isso, quando a gente fala, né, da indústria chinesa, a gente vê que é uma das maiores exportadoras de bens de consumo do mundo, com destaque para o amplo setor tecnológico, como, por exemplo, computadores, componentes eletrônicos de uma maneira geral, celulares, entre outros. Além disso, a China também possui indústrias de brinquedos, têxteis, né, de tecido, de eletrodomésticos, os famosos Made in China, né, que todo mundo já viu aí em algum momento da vida, né? Além disso, a gente tem que destacar, né, as indústrias automobilísticas e siderúrgicas chinesas. Inclusive, pessoal, a foto que está ilustrando o nosso slide é de uma indústria chinesa, tá bem? Segundo destaque na indústria asiática é o Japão. É o segundo centro industrial da Ásia. O Japão, né, também é um país extremamente importante no contexto internacional. E quando a gente fala do destaque do Japão, a gente vai ver que vai ficar na indústria automotiva, na indústria de eletrônicos e na de construção naval e de informática. Quando a gente fala da Índia, que é outro gigante, né, asiático, país enorme, a gente vai ver que a Índia vai possuir destaque, né, nas indústrias mecânicas, siderúrgica e de tecnologia da informação. A Índia se destaca muito na tecnologia de informação e com o processo de desconcentração industrial, né, com a globalização que cada vez está mais intensa, por exemplo, call centers de grandes empresas cada vez mais se instalam na Índia devido ao destaque deles, né, na tecnologia de informação e também pela facilidade da Índia de falar inglês, né? Então, isso acaba sendo um grande incentivo. E, por fim, nós vamos falar, né, do grupo denominado Tigres Asiáticos, que é composto por Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, né? Esses países eles possuem uma economia industrial bem desenvolvida, sendo grandes exportadores mundiais, né? Os tigres asiáticos eles são plataformas de exportação e vão se destacar na indústria nos setores de informática, eletrônica e automobilística. Beleza? Lembra que eu falei que a gente ia precisar, né, dos conhecimentos das monções que nós vimos anteriormente? Então, é para essa parte aqui, quando a gente fala da agropecuária na Ásia. A agricultura é a atividade mais praticada no continente, né, com destaque para os cultivos de arroz e de trigo, principalmente na China. E para os cultivos de arroz, nós vamos depender das chuvas das monções, tá? Por isso que a gente precisa retomar esse conhecimento. Tá bom? Outros produtos, né, de agricultura que são amplamente cultivados no continente
são o milho e a cevada. A Índia, ela vai se destacar como um dos maiores produtores do mundo, principalmente no arroz, trigo e leite. Percebam, gente, que a gente falou, né, dos cultivos de arroz e trigo. Se a gente perceber, esses dois gêneros agrícolas também fazem parte da base alimentar, né, da maioria dos pratos da cultura asiática. E não é à toa, né, que eles são gêneros de destaque na produção da agricultura do continente, tá? Já quando a gente fala na pecuária, a China se destaca na produção de suínos, ovinos e bovinos, certo? E a Índia, ela tem uma curiosidade, né? A Índia é um dos maiores exportadores de carne de búfalo do mundo. Por que de búfalo? A vaca é considerada um animal sagrado lá no país. Dessa maneira, é proibido, né, o seu abate na maior parte da Índia. Dessa maneira, o búfalo acaba sendo, né, o destaque na produção da pecuária da Índia. Beleza? Da economia, galera, a gente já conversou sobre alguns desses pontos ao longo, né, do decorrer das nossas aulas nos capítulos. Alguns países asiáticos, a gente vai ver que vai possuir uma economia sólida, bem desenvolvida, progredindo a cada ano, marcando, né, alto índice de desenvolvimento econômico, social, enfim, a industrialização também em certos países está bombando, a mão de obra barata e abundante é uma característica de diversos países, mas assim, não são todos, tá, gente? A gente está falando de um continente de 50 países, certo? O Oriente Médio, ele se destaca também por possuir muitas reservas minerais e isso influencia diretamente na economia. Por exemplo, o Oriente Médio fica a maior parte das reservas mundiais de petróleo, ou seja, né, uma reserva mineral das mais cobiçadas no mundo. A gente vai destacar o Kuwait e o Catar como os dois dos países mais ricos do mundo, exatamente pela presença do petróleo. Inclusive, a imagem aí do nosso slide é, né, de uma plataforma de exploração. Outras regiões da Ásia que possuem reservas de ferro, carvão, chumbo, de outros minerais. Falar da economia da Ásia, a gente tem que falar da China, né? Possui a segunda maior economia do mundo, como a gente já falou, e o Japão está ali logo atrás como a terceira maior economia do mundo. China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Rússia, Catar, Singapura também se destacam por estar entre os 15 maiores PIBs do mundo, certo? E esse dado ajuda a gente a entender um pouco, né, sobre o desenvolvimento econômico da Ásia. Por fim, para a gente falar do IDH, né, do Índice de Desenvolvimento Humano, o que a gente consegue perceber, né? Quais são os destaques dentro do continente asiático? Singapura é o 5º colocado na lista do IDH da ONU, certo? É o país asiático com o melhor IDH. A imagem do nosso slide é lá de Singapura, vocês veem, super exótico, né? Bem bonito. Ainda na lista do IDH da ONU, Hong Kong está em 12º lugar, Japão em 17º e a Coreia do Sul em 18º. Com o IDH muito alto, temos ainda mais 7 países, incluindo a Rússia, lá, né, na 49ª posição. A China, ela aparece na posição 90, né, na lista de IDH, uma posição pior que o Brasil, que está ali 79, 78, ele fica variando com os anos, né? Já o IDH da Índia é considerado baixo, ele está na posição 131. A Índia é um país de muitas desigualdades sociais, e isso reflete diretamente no seu posicionamento do IDH. Já o Afeganistão ele vai aparecer na posição 169. É o país, né, asiático com pior colocação do IDH, e você já deve imaginar o porquê, né? É um país que tem sofrendo com diversos problemas, assolado por guerras, por problemas das mais diversas ordens, vamos dizer assim. Tá bom, galera? Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, vamos fazer os exercícios diversos número 6, na página 14, e vamos também ter uma atividade devolutiva número 3. Vocês devem fazer uma breve pesquisa sobre Singapura, né, cidade com o melhor IDH da Ásia. Ilustrações são fundamentais e serão avaliadas. A pesquisa de vocês deve ter, no mínimo, uma página, tá bom, galera? Então, caprichem. Deixa eu abrir aqui. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau. Oi.